prazer que eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos internautas que estão aí ligadinhos na nossa programação, Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Estamos na segunda série desses programas que tem realmente revolucionado muitos lares, tem transformado vidas, transformado famílias. Quero agradecer desde já aos nossos amigos internautas que estão aí mandando seus recados, suas mensagens através do Facebook, do Twitter e também através do YouTube, onde estão aí agradecendo por algumas mensagens que eles têm ouvido e tem realmente transformado vidas, transformado família, e isso não é para a nossa honra, é para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero agradecer desde já a todos que têm aí nos apoiado. Também quero agradecer a você que tem aí compartilhado os vídeos e tem aí deixado também as suas perguntas. Hoje nós temos uma pergunta que talvez é uma curiosidade para muitas pessoas também. A pergunta é: devemos adorar a anjos? Isso realmente muitas pessoas têm dúvida a esse respeito. Existem dois textos que é muito usado, que eu gostaria de ler com os irmãos, que está no Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então a Escritura menciona claramente que Deus envia os seus anjos para nos proteger. Veja também o Salmo de número 91, e versículo 11 e 12, que diz assim: porque aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito, para que te proteja em todos os caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Com as suas mãos eles os segurarão e protegerão você, para que você não venha tropeçar em alguma pedra. Isso, na verdade, é uma linguagem que está usando para explicar a nós de que realmente o anjo está à disposição nossa para nos livrar de qualquer problema. É claro que simplesmente você dá um tropeção numa pedra, não é que o anjo vai te guardar ali. Porque eu estou guardado pelo anjo, eu não vou mais tropeçar em pedra nenhuma. Aqui está se referindo a uma pedra, pode ser espiritualmente falando, um problema, uma luta, ou pode ser um obstáculo grande também. Ele também nos livra da morte, ele nos livra de acidente. Quantas das vezes que nós estamos no trânsito, de repente alguém freia na nossa frente e nós rapidamente desviamos daquele carro, daquele objeto. Quantas das vezes de pessoas atravessarem a rua correndo, criança, e pegaram uma bola, e nós, sem perceber, de repente, nós conseguimos desviar daquela criança, daquela pessoa. Isso é um anjo do Senhor que está ali, nos guardando, nos protegendo, e também nos dando essa destreza para nos livrar e nos proteger. Há muitos relatos na Bíblia sobre anjos protegendo pessoas. Então, mas a de hipótese alguma, nós devemos adorar anjos, por mais que eles estejam aí à nossa disposição. A Igreja Católica, infelizmente, ela ensina que desde a infância até a morte, o anjo da guarda está protegendo a pessoa e intercedendo por ela. Dois graves erros aqui cometido nesse tipo de afirmação pela Igreja Católica. Porque, primeiramente, como nós vimos no texto lá do Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor, ele guarda os que os temem, e aí ele livra.
A Bíblia é muito clara quando ela diz que só existe um mediador que intercede por nós entre Deus e os homens. Esse mediador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5, porque há um só mediador entre Deus e os homens. A Igreja Católica ela inventou até uma oração que talvez você já tenha escutado sobre uma oração que diz assim, que o santo anjo da minha guarda, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Essa é uma oração muito boa para quem confia em Deus, porque nós sabemos que o anjo do Senhor ele está à disposição de Deus para nos guardar, nos proteger e livrar de todo mal. Tanto que fazer uma oração para o anjo, conforme eles estão fazendo ali, o anjo do Senhor me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, você estará orando para o anjo te guardar. E nós jamais devemos orar para um anjo, orar para Maria, para Pedro, por Paulo, ou para qualquer um santo. Nós devemos orar diretamente a Deus, diretamente a Jesus. É como você comprar alguma coisa, sendo que você poderia pegar o original. É como você usar um outro mediador. É como se você não acreditasse ou não confiasse no poder sobrenatural de Jesus. É bom que nós entendamos que Jesus ele tem 3 atributos. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também é onisciente, ele consegue saber o que nós pensamos, ele conhece o desejo do nosso coração. E também ele é onipotente, ele está em todos os lugares, ou seja, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Todos os anjos estão subordinados a ele. Então os anjos estão a serviço de Deus. Os anjos, eles só protegem quem aceita Jesus como seu Salvador. Porque para ser protegido, segundo a Bíblia, tem que ser fiel. No texto que nós lemos lá do Salmo 34, diz que ele guarda os que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor ele só vai guardar uma pessoa que teme a Deus e que livre. E aí ele pode nos livrar. Não adianta depois de adulto, por exemplo, como a Igreja Católica diz que desde criança o anjo está guardando. É claro que o anjo do Senhor ele guarda a criança até a sua inocência, que acreditamos ser até os 5 anos de idade, que ele é inocente do que ele está, dos atos que ele pratica. Mas depois dessa idade, como a astúcia começa a invadir o coração da criança, porque a Bíblia diz que a astúcia está no coração da criança, a criança tem as suas artimanhas. Então, a partir dessa idade, a partir de uma certa idade, a criança já começa a decidir o que ele quer e o que ele não quer. Então, dessa maneira, ele já está apto a decidir também se quer aceitar Jesus como Salvador ou ser protegido ou não. Então, o anjo do Senhor, ele guarda a pessoa a partir do momento que a pessoa se entrega a Deus, entrega o seu coração a Deus. Na festa, a Igreja Católica tem a festa dos anjos, a festa do anjo da guarda da Igreja Católica, que é realizada no dia 2 de outubro. Então, esta é uma festa que é para adorar o anjo da guarda, que na verdade é um pecado grande, porque a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Nós não devemos adorar nenhuma criatura feita por Deus. Os anjos são criatura. Quando Deus diz, haja, e houve um grande exército de anjos que foram criados para servir a Deus, estão a serviço de Deus. O ser humano foi criado do barro, do pó da terra, conforme a imagem e semelhança de Deus. Todos os animais da terra, todo ser vivo,
também foram criados com um objetivo, mas nunca para ser adorados. Então, isso é um pecado muito grave. Veja o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo de número 23, e o versículo 20 a 23. Diz assim: vou enviar um anjo que vá na tua frente e te conduza ao lugar que te preparei. Respeitar lugar e ouvi-lo a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque não suportará a vossa transgressão. Ou seja, o anjo não vai suportar a vossa transgressão. Ele pode exterminar com vocês. E nele está o meu nome, se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser. Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, a pergunta é: devemos adorar anjo? Não, não devemos adorar. Como eu já falei, essa era uma doutrina da Igreja Católica, que é deturpante, na verdade. Quem adora anjo está desobedecendo a ordem de Deus, lá de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. E também é repetida lá no livro de Lucas, capítulo 4, verso 8, quando Deus disse para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás, quando Satanás exigiu adoração. Então, aquela passagem que nós lemos, quando Deus disse que ia colocar um anjo à disposição de Israel, foi quando Deus tirou Israel lá do Egito, que estava escravo por Faraó por 430 anos, e Deus liberta aquele povo lá com a ajuda de Moisés, e Moisés então vai conduzir aquele povo até Canaã. Só que no deserto eles iam enfrentar grandes problemas, enfrentar inimigos, enfrentar obstáculos, e Deus então, ele disse: olha, eu vou colocar um anjo que vai à sua frente para guiar você no caminho e cuidar de vocês. Então o anjo do Senhor, ele está a serviço de Deus para proteger o ser humano na terra, mas ele só vai proteger aqueles que são fiéis a ele. Portanto, de maneira nenhuma nós devemos adorar a anjo, e nem um tipo de santo, como eu já falei. Não adore anjo e também não devemos orar por ele, como eu já falei. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, nós temos um grande exemplo de que jamais devemos adorar um anjo, porque o apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimo, após receber aquela visão do Apocalipse, ele se prostra aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo disse a João, o anjo advertiu a João, dizendo assim: não faça tal, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos. Veja bem, olha, observe bem esse texto. O anjo disse: não faça isso. Eu sou conservo, eu sou servo como você, conservo teu e dos teus irmãos, que se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Eu estou a serviço de Deus para proteger as pessoas. Então adorem a Deus. Isso o anjo disse para o apóstolo João. Então, quando nós pensamos em adorar um anjo, nós devemos entender que anjos não aceitam adoração. Os anjos não aceitam adoração. Quando nós formos orar, nós devemos orar primeiramente e unicamente a Deus, que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é capaz de responder às nossas orações antes mesmo de nós pedir. Ele já sabe o que nós precisamos, porque Ele é onisciente. E se for preciso Ele enviar um anjo para nos livrar de qualquer coisa, para trazer uma bênção para nós, Ele vai enviar. Mas jamais devemos adorar o anjo e se prostrar. Se nós tivéssemos hoje oportunidade de um anjo aparecer para nós, se transfigurar
em uma pessoa e aparecer para nós jamais deveríamos se dobrar o joelho e dizer, e orar a Ele e se prostrar perante Ele. Ele com certeza faria o que Ele fez com o apóstolo João, dizendo, levanta e não me adore, adore a Deus. Então, como eu já mostrei anteriormente, há só um que nós devemos adorar, a Jesus Cristo. Conforme está em 1 Timóteo 2:5, que eu já mencionei, que há um só mediador entre Deus e os homens. Se nós orarmos aos anjos, nós estamos implicitamente atribuindo-lhes posição igual a Deus, o que não devemos fazer. Não há exemplo na Escritura que alguém orando a um anjo especificamente, ou pedindo sua ajuda, os anjos vieram atender. Quando o anjo vem atender, é porque Deus determinou. Quando nós lemos em Daniel, no capítulo 9, quando Daniel então ele orou a Deus pedindo que Deus viesse lhe revelar aquele grande segredo, porque que ainda a nação de Israel estava cativa, ou melhor, porque que a nação de Israel ainda não tinha voltado para a sua terra, se eles já tinham sido libertos do cativeiro da Babilônia, porque ainda não tinham voltado, e já tinham se passado os 70 anos, e aí Deus então envia um anjo para trazer a resposta a Daniel. Só que os demônios impediram os anjos de trazer a resposta a Daniel, porque Satanás ele tem mais poder, mais força do que alguns anjos mensageiros de Deus. E o que Deus fez? Deus então teve que enviar o anjo Gabriel, que é um anjo poderoso, e aí ele veio trazer a resposta, conseguiu derrotar o anjo e trazer a resposta a Daniel. Então, os anjos eles estão a serviço de Deus. Se eles nos protegem, é Deus que ordenou. Eles fazem isso com amor a Deus e não com o intuito de ser adorado, porque eles sabem que a adoração somente deve ser a Deus. Então, se essa era a tua dúvida, eu quero te dizer que jamais devemos adorar a qualquer imagem. Se nós fôssemos olhar, por exemplo, para o livro de Êxodo, eu fosse comentar aqui sobre muitos assuntos sobre adoração, eu ia mostrar um texto que está em Êxodo, capítulo 20, verso 4, que nada mais é que os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos de Deus, nesse texto ali, do versículo 4 e 5, diz, não fareis para ti imagem de escultura de nenhuma semelhança do que há no céu nem na terra, não se prostrarás a ela e não a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, quando Deus disse que não era para fazer imagem de nenhuma semelhança do que há no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, e nem nas águas, isso quer dizer que quem morreu salvo, ou estão lá no céu, por exemplo, os anjos, Deus, Jesus, os apóstolos, os heróis da fé, jamais devemos fazer alguma imagem de algum deles e adorar essa imagem como serviço de intermediário entre Deus e nós. Jamais devemos fazer também sobre alguém que está debaixo da terra, ou seja, alguém que morreu. Como, por exemplo, a Igreja Católica tem essa tradição, que é uma tradição de uma heresia, uma heresia que eles ensinam, e é um pecado grande. Quando uma pessoa morre, e essa pessoa for uma pessoa devota à sua igreja, eles então canonizam aquela pessoa como um santo. Eu não estou querendo falar isso para ofender você que é católico, que está me escutando. Mas eu peço a você que leia a Bíblia, porque infelizmente muitos hoje, principalmente da Igreja Católica, eles vão porque os padres dizem que é assim, porque seus líderes disseram que é assim, mas eles nunca param para ler a Bíblia, para saber se realmente aquilo que eles que está sendo ensinado para eles é o certo, é o correto. É por isso que se eles dizem, olha, você deve adorar essa pedra, e se prostra perante a pedra e adora. Eles vão cegamente sem estudar a palavra de Deus.
Mas eu digo que isso é errado. Deus disse: não fazeis imagem de escultura, que nem uma semelhança que há no céu nem na terra. Se você vai, por exemplo, querer adorar um apóstolo, por exemplo, que já morreu, por exemplo, Pedro, Paulo, João. Se você olhar no livro de Atos, no capítulo de número 10, você vai observar que Pedro, Cornélio, que era um centurião, Cornélio muito devoto, quando ele se encontrou com Pedro, ele se prostrou nos pés de Pedro para adorar. Pedro também pegou na mão dele e disse: levanta, porque eu sou homem, adore a Deus. Então, nenhum dos heróis da fé, apóstolos ou profeta, aceitaram a adoração e não aceitam, porque a honra não é para eles, a honra é para Deus, então deve adorar a Deus. Quando você tem um problema no teu lar, na tua família, qual seja o problema, você tem que ir direto na fonte. A fonte é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não precisa de ajuda de nenhum santo, que a Igreja Católica diz que existe, que levantaram, que estão milhares de santos espalhados pelo mundo. Ele é o único que pode solucionar o problema. Ele advoga pelas nossas causas, ele intercede a Deus e ele resolve todo o problema. Ele que autoriza os anjos para trazer as bênçãos para nós. Então, a partir de hoje, eu te deixo um conselho. Procure estudar a Bíblia. Se você tem qualquer dúvida, investigue. Hoje nós temos a internet que está à disposição de todo mundo. Se você não quer perguntar para um pastor que conhece bem a Bíblia, pesquisa na internet. Pesquisa na internet que você vai descobrir coisas muito maravilhosas. Quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.